Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para uma pergunta e respostas rápidas. Muitas pessoas ficam na dúvida e perguntando: Duda, qual igreja que salva? Qual igreja é a igreja verdadeira? Na verdade, igreja nenhuma, placa, né? Nenhum lugar com placa, 4 paredes salva. O que vai salvar a pessoa ou não é Jesus, Yeshua na vida daquela pessoa. Então a pessoa tem que se entregar totalmente a Yeshua Jesus, se arrepender de todos os seus erros, pecados, querer uma mudança de vida, não só querer, como se esforçar em mudar de vida, não praticar mais erros do passado. Claro que é um processo, não é do dia para a noite, é um processo lento, mas Deus é o único que sonda corações e mentes. E Ele vai saber se a pessoa está sendo sincera ou não. As pessoas podem, né, enganar outras pessoas, mas a Deus ninguém engana. Então, nenhuma placa de nenhuma igreja salva. Até mesmo porque, se você parar para pensar, essa história de placa denominacional, igreja, que só vieram a surgir depois de 4 séculos, depois de Yeshua, Jesus, depois dos apóstolos e dos discípulos, né, que viveram na época de Yeshua, 4 séculos, gente, 400 anos depois, começaram a surgir essa ideia de igreja com placa. Até a gente vê em Apocalipse, né, a igreja de Tiatira, a igreja daqui, a igreja dali, mas na verdade ali são comunidades, né? São cidades, bairros onde tinha comunidades de discípulos de Yeshua Jesus, ou dos apóstolos, né, de Yeshua Jesus, que faziam as leis, né, bíblicas de Levítico 11, as leis de Kashrut, a dieta bíblica. Também eles faziam as festas de Levítico 23. Então eles viviam como o Yeshua, Jesus e os judeus, né? Os seus apóstolos e seus discípulos. Então, até o apóstolo Paulo ensina, né, que para pertencer a Israel, porque Israel é a noiva, Israel é a igreja de Deus, isso não vai mudar, é eterno, né? E para pertencer, então se eu não sou judeu, então não vou ser salvo. Não, você vai ser aproximado de Israel, enxertado, como diz lá em Romanos, da Oliveira Santa. Então, igreja para Deus é a igreja dele, que ele começou a fundar, na verdade, em Abraão, no seu chamado de Abraão, a Kahal em hebraico, né? Tem essa visão de um povo escolhido por Deus. Mas por que escolheu um povo? Deus. Porque em vez de Deus ensinar cada povo da terra, que são muitos povos, aí teria que ter um deserto para cada povo, teria que ter um Sinai para cada povo. O que Deus faz? Escolhe um povo menor, através de Abraão, né? Que são os judeus, e ensina eles. Deus ensina os judeus. Para quê? Para que os judeus ensinem as outras nações da terra. Por isso que os judeus, Israel, é a nação santa. Então, há sim judeus, discípulos de Yeshua Jesus. Sempre houve. Desde que Yeshua Jesus veio lá em Israel, sempre houveram discípulos judeus. Jesus é judeu, que é Yeshua. Os apóstolos, todos judeus. As milhares que iam e seguiam, judeus. Então, a igreja de Deus é a noiva Israel e quem está enxertado em Israel. Duda, pode usar brinco, pulseira, anel? A mulher pode? Claro que pode. Gente, se vocês foram ler lá Gênesis, você vai ver que Sara, a esposa de Abraão, usava pulseiras, tinha joias, colares, brincos. Você vê também que quando o servo de Abraão
vai na parentela de Abraão buscar uma esposa para Isaque, ele leva de presente joias, não só para a pretendida, a noiva, como também leva para a família da noiva. Labão, que é irmão de Rebeca, né? Ele também recebe pulseiras de ouro. A própria, né, Rebeca, Rívca, também recebe. Então pode sim usar brinco, colar, pulseira. Claro, tudo de forma modesta, né? Você não precisa ser enfeitada ao extremo, né? Mas tudo com modesta, né? A Deus, ele ensina que a gente não precisa chamar muita atenção. As pessoas que querem chamar muito atenção têm grandes e sérios problemas. Na Bíblia é ensinado que a mulher pode sim usar joias de forma modesta, né? A roupa, a vestimenta também tem que ser uma roupa, vestimenta modesta, mas pode sim usar. Sara usava, as matriarcas todas usavam. Então não tem pecado nenhum nisso. Ah, mas na minha igreja não deixa. Bom, se você pertence a uma congregação, né, de 4 paredes de uma placa, digamos assim, e lá não permite, então a pessoa tem que seguir a regra do local, mas saiba que isso não é bíblico. É uma regra local de uma congregação ou outra. Porém, na palavra de Deus pode usar. Olha, eu uso. Essa daqui vou tentar tirar e dar um zoom. Eu até gosto dessa aqui. Olha que lindo. Ó, essa minha tá escrito fé, tem um coração e uma cruz. Nós sabemos que os judeus, eles não usam a cruz porque é um símbolo de tortura, né? Porém, Jesus falou pra gente levar a nossa cruz. Isso aqui, claro, não é cruz de brinco, né? Mas eu coloquei, eu gostei desse brinco por causa disso. A nossa fé, né? O amor de Deus na cruz para nos salvar, e a nossa fé, nossa obediência a Ele, né? Depois que a gente realmente descobre que Ele é Deus, sabe tudo, nos instrui, e Ele sim tá realmente preocupado, sim, com o que nós comemos, com o que nós fazemos, a forma de falar, a forma de se vestir, a forma de se portar, né? O poder usar, sim, joias, tudo com modéstia, entre outros. Ele é um Deus maravilhoso, né? É um Deus Pai mesmo, que ensina os seus filhos. E Ele ensina tudo, nos mínimos detalhes. Gente, eu tô apaixonada pelo nosso Deus. Ele é maravilhoso. Eu amo de paixão. Quem não ama é porque não conhece. Mas depois de conhecer, Ele faz morada em nós através do seu Espírito, né? Porque o Espírito, que eles falam tanto Espírito Santo, na verdade é o Espírito de Deus. O próprio Deus, Ele é Espírito. Então Ele, Deus Pai, é Espírito Santo. É o Espírito dele, que habita em nós através de Yeshua Jesus, na obra de Yeshua Jesus, se verdadeiramente nós andamos em novidade de vida. Outra pergunta que me fazem bastante sobre o perdão. Como que é o perdão bíblico? Porque cada um fala uma coisa. Bom, na Bíblia, a pessoa que ela fez algo de errado contra outra pessoa, ou até mesmo contra Deus, mas eu vou colocar contra outra pessoa que é mais fácil. Então ela pecou contra uma pessoa, ela fez algo errado. Então depende do que ela fez. Causou um dano às vezes físico, às vezes não só físico, mas um dano moral, um dano espiritual. Então a pessoa tem que pedir perdão para outra pessoa, que pode aceitar ou não o perdão. Se a pessoa te negar o perdão, então você pode trazer mais 2 pessoas junto, ou mais uma pessoa ou mais 2 pessoas, que precisa de 2 pessoas como testemunha, você e mais uma, ou você e mais 2, para pedir perdão novamente para essa pessoa. Agora, se ela não aceitar, mesmo trazendo as testemunhas, você pode levar esse caso à igreja, e a igreja vai pedir perdão de novo para a pessoa, e ela pode aceitar ou não perante a igreja. Provavelmente a pessoa sempre vai aceitar, né? Se a pessoa é de Deus, verdadeiramente ela perdoa sempre, porque todos nós necessitamos de perdão de Deus. Deus não perdoa aquele que não perdoa. E aí sim, além de se perdoar, tem que se indenizar o dano